Paz do Senhor a todos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, a revista dos adultos. A lição é a número 12. Antes de começar, vamos orar a Deus para agradecer esse momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estar em contato com a tua palavra. Vem trabalhar no nosso coração, vem tocar, Senhor, na nossa mente, para que sejamos mais e mais instrumentos nas tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria que você tivesse em mãos a sua Bíblia, a sua revista. Pegue um caderno também para fazer anotações, se você assim desejar. Vamos abrir então na página 80, lição número 12, que diz: As bênçãos de Deus para a família. Vamos ler aqui o texto áureo, que se encontra em Atos, capítulo 16, verso 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aqui embaixo a gente tem mais textos de referência, e vamos destacar aqui Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então, em Jesus serão benditas todas as famílias da terra. Na página 81, nós vemos o esboço da lição, que diz assim: número 1, a família e a bênção divina. Número 2, algumas bênçãos de Deus às famílias. E número 3, atitudes para desfrutar dessas bênçãos. A aliança de Deus é a aliança com a família. E o nosso ponto de partida é que a família, ela deve ser uma agência de Deus aqui na terra. Desde o princípio, Deus revelou o seu propósito para a família. E mesmo após o pecado, ele não desistiu desse propósito. A família é uma agência importante para levar o plano de Deus adiante. Na palavra de Deus nós vemos que no dilúvio Deus preservou a família de Noé. E durante a chamada de Abraão, Deus inclui abençoar todas as famílias. A formação da nação de Israel também foi por intermédio da família de Jacó. E a vinda de Jesus à terra em forma humana e o seu tempo de preparação do seu ministério foi através de uma família. A família é instrumento para a realização do plano de Deus. E o plano divino para transmitir os mandamentos, as instruções para as próximas gerações se dá através da família. E este princípio de Deus, esse princípio divino, se encontra registrado aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então aqui nós vemos uma ação dinâmica. O pai, a mãe judeu deveria ensinar os seus filhos a todo momento, em todo lugar, assentando, levantando, dormindo, acordando, e todo momento estando falando a palavra de Deus aos filhos. Então, a primeira escola do filho era o lar. É ali que ele aprendia os princípios divinos. E as famílias cristãs precisam estar alertas para continuar nesta missão de serem agências de Deus aqui na terra. E elas vão ser agências de Deus de duas formas:
ensinando o caminho da bênção e preparando as futuras gerações. Como que nós devemos ensinar esse caminho da bênção? Através da palavra, esse versículo que nós acabamos de ler. A preocupação principal dos pais judeus era que os filhos viessem conhecer o Deus vivo. Em hebraico, o verbo conhecer significa estar intimamente envolvido com a pessoa. E nós temos um exemplo de Deus, que Deus nos dá em sua palavra, sobre preparar a futura geração. Existia um casal que não tinha filhos, eram avançados em idade, porém eram fiéis a Deus e procuravam sempre servi-lo da melhor forma possível. Esse casal foi Zacarias e Isabel. E Deus os abençoou, supriu suas necessidades e lhes deu um filho que seria um profeta, João Batista, que iria influenciar muitas outras gerações. Então eu gostaria também de citar algumas bênçãos de Deus às famílias, porque é da natureza de Deus nos abençoar. Deus é abençoador desde o princípio. Em Hebreus 12:6 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira bênção de Deus à família é sabedoria. Como a sabedoria é importante para edificar um lar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 24, versos 3 e 4. Aqui diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, o texto bíblico ressalta a importância da sabedoria, da inteligência e do conhecimento na edificação do lar. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta sobre edificar a casa com sabedoria. Ele diz assim: a maior necessidade das nossas famílias não é de coisas, mas é de Deus. Não é de luxo, mas é da graça de Deus. Quando edificamos a nossa família com sabedoria, temos rica provisão. E que provisão são essas? Que bens são esses? Não são apenas bens materiais, mas sobretudo bens que o dinheiro não pode comprar. A família, ela não necessita de presentes, mas ela necessita da presença de Deus. A segunda bênção que eu gostaria de citar é a própria presença e participação de Deus. Nós vemos isso no Salmo 127. Os dois Salmos 127 e 128 são salmos que se complementam e mostram Deus agindo no contexto familiar e Deus sendo o autor, a fonte da felicidade no lar. Então, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeiro, essa casa é referência ao Templo de Salomão. E o Templo de Salomão aqui, ele simboliza a edificação espiritual da nossa vida e da nossa família. Então, primeira coisa que Deus faz, o Senhor edifica. E o Senhor edificar significa Deus estar presente, Deus dirigir e participar de todo o processo da família. Segunda coisa que nós vemos aqui, o Senhor guarda. Além de Deus edificar, Ele guarda. Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança. Numa época de tanta violência, de tantos problemas, nós podemos contar com a segurança que Deus nos dá. E a terceira bênção que eu gostaria de comentar, a terceira atitude que eu gostaria de comentar é que a família, ela deve perseverar em 3 sentidos.
A família é um lugar onde deve haver temor de Deus. O temor a Deus, ela influencia todos os aspectos de uma família, a começar pelo namoro e preparação para o casamento. O temor a Deus reflete na maneira como o marido e a mulher se relacionam e administram o lar e conduz os pais na educação dos filhos. Então, os ingredientes da verdadeira felicidade são a reverência, que é o relacionamento com Deus, e a obediência à sua palavra. A segunda atitude é que na família é um lugar onde deve haver trabalho e contentamento. É muito importante que a família cultive tanto o trabalho quanto o contentamento. O trabalho, ele dignifica, ele proporciona recursos para suprir as necessidades da família, as necessidades da igreja e dos necessitados. E o contentamento é um antídoto contra a avareza, contra a preocupação, contra a ocupação excessiva com as finanças e bens materiais. Isso está lá escrito em Hebreus 13, 5 a 6, que você pode estar lendo na sua casa. E é muito importante um equilíbrio entre essas duas coisas. O equilíbrio no lar. Nem preguiça, não deve haver nem preguiça e nem avareza. Nem passividade e nem ativismo. Nem comodismo e nem excessiva preocupação. E a terceira atitude é que a família deve ser um lugar de adoração a Deus. A primeira ação de adoração aconteceu no contexto de família, na família de Adão, onde Caim e Abel adoravam a Deus através dos seus sacrifícios. Então, é fundamental no lar um ambiente de louvor, de adoração a Deus, pois isso contribui também na formação dos filhos, para que eles sejam abençoados, com o coração cheio de alegria e a mente ocupada com coisas que edificam. Alguém já disse que a família que ora junta permanece unida. Então, isso indica uma grande importância no culto doméstico para a harmonia do lar. Nós vemos que essa adoração une a família. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O soldado romano Cornélio, ele está escrito que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e de contínuo orava a Deus. Então a conclusão que nós chegamos é que cada família deve estar consciente do interesse de Deus em abençoá-la, em usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e da importância de cultivar essas atitudes, o apego à palavra, a obediência, a reverência ao Senhor, para desfrutar dessas bênçãos que estão indicadas no Salmo 127 e 128. Então eu gostaria de deixar um conselho com você, que você tire um tempo para estar com a sua família, entre as lives, os cultos online da igreja, você esteja fazendo um culto doméstico, esteja se aproximando mais, orando a Deus e buscando todas essas orientações que nós ministramos aqui na aula. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui abaixo nos comentários que nós iremos responder e retornar para você. Que Deus abençoe.